Você sabia que você está poderosamente protegido e guardado por cada aspecto de Cristo na sua vida? Isso é suficiente para você viver completamente sem medo do diabo, das coisas desse mundo caído, e também você viver em paz em relação à ira de Deus. Cada verdade, cada revelação deve trazer paz no seu coração. Se você quer receber mais graça, mais revelação sobre essa proteção, fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Aqui, ó, novo lançamento, devocional na presença do Pai 2026. Agora, além do texto do Evangelho da Graça para te edificar, nós temos uma confissão da palavra, um pensamento do dia, um plano de leitura tremendo para você ser edificado, tá bom? E também presentear. Clica no link que aparece na descrição desse vídeo, adquire, vai chegar na sua casa. Glória a Deus. O texto de Êxodo 26:14 nos mostra ainda uma quarta proteção muito poderosa, que diz: também farás de peles de carneiro tintas de vermelho uma cobertura para a tenda, e a última, que é a outra coberta de peles finas, muito interessante. A quarta cobertura que tinha no tabernáculo e que aponta para uma realidade de Cristo sobre nós hoje, é a mais exterior, é a última. E ela é traduzida na Bíblia como peles finas. Mas ninguém sabe exatamente de que eram essas peles. Alguns tradutores dizem que era pele de animal marinho, outros de texugo, e ainda outros dizem que era de antílope. Ninguém realmente sabe. E por que é assim? Por que ninguém sabe? Por que esse detalhe não foi revelado? É assim porque quando as pessoas olhavam para Cristo, para Jesus, eles realmente não sabiam como descrevê-lo. Tamanha era a sua glória, o seu resplendor. Jesus mesmo perguntou para os discípulos certa vez, não sei se você se lembra, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles mencionaram as respostas diversas, não é? Porque o povo realmente não sabia descrevê-lo. Mas então ele perguntou novamente: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro rapidamente deu a resposta certa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha visto o ouro dentro do tabernáculo, a glória de Deus, a vida divina de Deus. E ele tinha visto isso debaixo de todas essas peles. Ele viu a glória de Deus. Porque somente o Pai pode revelar a glória do Filho. Isso é lindo, é poderoso. Cristo engloba todas essas proteções na nossa vida. Tudo está nele, por meio dele, para ele. Sem ele não há proteção de verdade. Mas debaixo dele nós estamos completamente guardados. Interessante que essas peles finas, elas eram usadas para cobrir todos os móveis do tabernáculo quando eles partiam de um lugar para o outro, quando eles iam andar. E isso mostra que era a cobertura mais resistente. Então, você está guardado pela justiça de Cristo, que é o linho fino, a pele da cabra, que mostra que Cristo levou o nosso pecado, a pele do carneiro, que mostra que o seu sangue está sobre nós. Mas depois, a quarta e última proteção é que ele está garantindo que nada, depois as três somadas, nos garante uma proteção absoluta. A justiça de Cristo, o pagamento do nosso pecado e o sangue de Cristo, ele é como se a soma deles é como se fosse o resultado final das peles mais poderosas, finas, que nos dão uma proteção total, absoluta, constante, para sempre, de tal maneira que você pode ficar livre do medo do diabo, da maldição, da ira de Deus, porque você está plenamente guardado. Abaixo você vê que as peles finas são aquilo que o homem natural pode ver de Cristo, mas que também nos protege de uma maneira poderosa e resistente. E abaixo dessa pele, lembrando mais uma vez, tinha lá o pelo de carneiro pintado com o sangue, né? Somente Deus vê. A terceira cobertura das cabras e depois o linho fino. Mas o linho fino é que nos mostra o que Deus fez de seu Filho
glorificado nos céus e nos evangelhos do Senhor é sempre chamado de Jesus Cristo. Mas nas epístolas ele é chamado de Cristo Jesus. Por que disso? Porque Jesus Cristo é o Senhor feito homem para nos revelar Deus. Mas Cristo Jesus é o Senhor glorificado como homem para revelar o que nós somos e haveremos de ser. Uau! Isso é muito poderoso. Nós estamos nele. Por isso, tudo que diz respeito a ele também diz respeito a nós. Cristo Jesus é a medida de quem você é diante de Deus. Vamos escrever isso? Pega o seu caderno, escreve assim, ó, Cristo Jesus é a medida de quem eu sou diante de Deus. Diante de Deus. Ou seja, você quer saber quem é você realmente aos olhos de Deus? A sua medida é Cristo. Deus mede você por Cristo. Logo você está aprovado e abençoado. Porque se Cristo não pode ser condenado, nós também não podemos. Deus avalia você não com base no que você faz ou deixa de fazer, mas com base em Cristo. Ele te representa, porque nós estamos nele. Toda a cobertura aponta para o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo é a nossa proteção. Nós não precisamos, portanto, temer coisa alguma. Amém? Ô, meu irmão, fica nessa confiança. Você está plenamente coberto, porque tal qual Ele é, você é neste mundo e também diante de Deus. Eu vou orar por você e assim que eu terminar, vou salvar essa live, pega o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, abençoe a vida de alguém e lembre-se de clicar aqui e se inscrever no nosso canal. Pai, obrigado, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Te louvo por essa plena proteção. Eu oro para que Tua graça nos alcance de uma maneira poderosa e que todo medo seja lançado fora da nossa vida. Possamos viver confiantes, sabendo que estamos plenamente protegidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Fica na paz, querido.